Boa tarde, gente! Como vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular e no Enem. Eu sou a professora Cacaso e tô aqui para mostrar para vocês estratégias para a gente gabaritar Química no Enem e no Vestibular. O tema de hoje é o segundo maior obstáculo para a gente gabaritar a Química. Galera, é engraçado que quando eu pensei nesse título, né? É meio bizarro você falar, porque você vai falar do segundo e não do primeiro, né, cara? Bom, o primeiro obstáculo a gente viu há algum tempo, acho que umas 2 semanas, que é que a galera não consegue interpretar o enunciado, né? Então, o nosso primeiro maior problema para gabaritar química, aliás, gabaritar qualquer coisa na vida, é não conseguir interpretar os textos e enunciados. Mas hoje vamos falar do segundo maior obstáculo para você conseguir aprender de fato as coisas e, por consequência, conseguir gabaritar química. Qual é o segundo maior obstáculo, maior problema que a gente enfrenta nesse mundo aí? O nosso segundo maior problema é a gente não revisa. Velho, quem não revisa não vai conseguir gabaritar bulhufas nenhuma. Por quê? Meu, vamos supor que você é acima da média e você entenda as coisas com muito mais facilidade do que as outras pessoas. Isso é ótimo e muito benéfico para você. Legal. E aí, por você entender com facilidade, você não revisa. Por quê? Você entende fácil. Para que você vai ficar anotando as coisas, revisando as coisas? Só que a questão é, você aprende com facilidade, mas como você não usa aquela informação, você não vê, não está em contato com aquela informação sempre, rotineiramente, você vai acabar. O seu subconsciente vai achar que aquilo não é importante para você. Não sendo importante para você, não vai ficar registrado na sua memória. Sem registrar na memória, a gente não vai conseguir lembrar na hora. Sem lembrar na hora, não acerta as questões. Sem acertar as questões, sem gabaritar química, não é? Então, é muito importante que a gente tenha em vista a revisão como uma ferramenta primordial para o nosso desenvolvimento de estudos. E aí o povo acha que quando a gente fala em revisão, é pegar, tipo, tudo o que ele já estudou na vida e ficar relendo o livro inteiro de química orgânica, o livro inteiro de termoquímica, o livro inteiro de... Mano, acalma o coração, não é isso não. Relaxa. O que é a nossa revisão? Não é você assistir a aula toda de novo, não é você ler o livro inteiro de novo. É você pegar os resumos, que você faz, então que já vai estar com as suas palavras, com a sua ideia e com aqueles conceitos que você aprendeu expressos do jeito que você consegue ter mais facilidade, né, na linguagem que você tem mais acesso, e aí todo dia você dá uma olhadinha naquilo. Tem alguns jeitos de fazer. Bom, assim como os resumos têm alguns jeitos de fazer resumo, que são aqueles, por exemplo, de fichamento, aquelas fichinhas, tem o jeito de você rever através dos seus próprios resumos, tipo ficha, que você tem lá as caixinhas do que você não lembra tudo de cor e a caixinha do que você lembra. Então, se você opta por isso, você tem uma pilha de papéis ou um arquivo no Drive das coisas que você já lembra e das coisas que você ainda precisa rever sempre para lembrar. E você vai pondo as coisas que você já lembra com facilidade, que você não precisa de fato ver o que está escrito naquele assunto, joga para outra planilha ou para outra caixinha ou para outra pilha de papel, enfim. O que é importante? Rever o que você não sabe, assim, de cor, todos os dias. E rever o que você sabe de cor, tipo, uma vez por semana. Na sexta-feira à noite só dá uma olhada e, tipo, não, eu ainda lembro disso, beleza, não preciso transferir de pilha 1 para pilha 2, porque isso já tá beleza. Caso você veja que, putz, eu achava que isso tava já no papo, tava suave pra mim. Só que eu tive que reler essa ficha, esse resumo. Então pega esse resumo e leva pra pilha de revisão diária. Esse tipo de revisão constante faz com que a gente esteja em contato com o que a gente aprendeu todos os dias. Se a gente tem contato com o que a gente aprendeu todos os dias, se a gente tem contato com o que a gente aprendeu todos os dias, isso vai ser entendido pelo nosso subconsciente
como algo muito importante, porque todo dia você está em contato com aquilo. Então, ele vai usar os esforços, a energia de decorar, de memorizar, de internalizar aquele conhecimento com muito mais facilidade. E, tendo em vista que todo dia você olha aquele resumo, às vezes você fala, puta, ali naquele resumo tá faltando tal coisa. Eu achei que estava completo o resumo, mas quando eu fui reler hoje, eu vi que eu não escrevi tal coisinha que tinha lá no texto. E aí, com isso, você vai também complementando o seu resumo. Então, a revisão não é só pra gente também estar em contato, é pra gente checar se tudo que a gente leu ou assistiu na videoaula tá naquele papelzinho ou naquele arquivo do computador, sei lá, como vocês estudam. Mas tá ali, naquele lugar onde você vai estar em contato sempre, né? E aí, eu achei muito interessante que eu reencontrei uma aluna minha, a Lívia, que eu dei aula em 2014, fazia muito tempo que eu não havia, num desses aplicativos aí de mensagem. E aí a gente começou a conversar e tal, e ela mostrou o... como é que chama? Grand Study dela, não sei se é esse nome, whatever. Um Instagram todo de estudos que ela tá fazendo pré-veste pra medicina, né? E aí eu dei uma olhada no Instagram dela e é muito legal, porque na parede dela, ela tirou foto no status, tem um monte de post-it, de resumos, de mapas riscados, de fórmula química, de contas. Então é muito legal porque todo dia que ela vai sentar pra estudar, provavelmente, não tenho certeza que eu não perguntei pra ela tá ali olhando pra aquilo. Eu já comentei com vocês e comento sempre que na minha parede aqui eu fico olhando em volta porque tem muito papel grudado de muitas coisas, né, que eu preciso estar em contato e que eu quero estar em contato. Tem coisas que, por exemplo, eu não uso pra dar aula pra vocês, mas eu uso no meu dia a dia, pro meu crescimento pessoal. Então tá aqui grudadinho, né? Então é um dos jeitos de você não precisar pegar aquela caixinha ou aquele arquivo e rever todos os dias. Você colocando num lugar, mas você tem que ter certeza que você vai estar em contato com aquilo, vai resolver o seu problema. Porque uma vez por dia, com certeza, eu passo o olho aqui com um pouquinho mais de carinho e dou uma lida de leve, sem ficar me apegando a detalhes do que tem aqui, mas o fato de eu bater o olho em tudo, eu falo, putz, aquilo eu já decorei, posso até jogar fora, e isso daqui, o que era isso mesmo? Aí eu pego o papel e leio de fato o que eu escrevi em tudo. Se não, eu só bato o olho no enunciado, a louca, no tema, e já lembro o que tinha anotado ali. Então, esse negócio de estar em contato com o bagulho lá que você precisa decorar todos os dias, vai fazer essa memória ficar registrada em você. Muito bom. Bom, a gente tá falando que é muito importante revisar. Mas aí eu te dei a opção de você revisar assim em conceitos. E quando é cálculo? E quando é fórmula? É um pouco mais fodinha, né, da gente falar, puta, e agora? A gente tem que fazer lembrar daquele cálculo trigonométrico assim que, mano, não sei. E como a gente vai fazer para decorar aquela fórmula imensa ou aquela conta ou aquela lógica de como montar um exercício desses. Bom, quando é algo que não tem como você deixar escrito, tipo, não é um resumo, não é uma história, não é algo assim, quando é cálculo, quando é números, eu particularmente também gosto de deixar escrito e na minha cara, mas isso não é o suficiente pra mim. Deixar só ali grudadinho a fórmula não faz eu estar tão em contato quanto as palavras e os resumos. Então, quando eu preciso memorizar e internalizar um conhecimento um pouquinho mais lógico-matemático, eu pego e todo dia, mas tem que ser todo dia mesmo também, e ao invés de só bater o olho naquilo, eu copio. Copio e faço um exercício. Meu, não precisa mais do que um. Senão a gente acha que, puta, tem que passar 1 hora do meu dia revendo aquela fórmula. Não, cara, pega aquela fórmula, copia uma vez e aplica uma vez em um único exercício. Você vai demorar o quê? 5, 10 minutos no máximo? E gruda a sua fórmula lá de novo. No dia seguinte, quando você for pegar aquele mesmo tema, aquele mesmo tipo de exercício, tenta fazer sem a fórmula, apesar dela estar ali grudada. Se você não lembrar,
bate o olho, aqui era mais, beleza, faz o exercício. Vai passando o tempo de você fazer isso em tempos curtos do seu dia, mais importantes, que um belo dia você não vai precisar olhar mais para aquela fórmula. E aí você pode pegar aquela fórmula e guardar na caixinha dos memorizados. Mas, ao mesmo tempo, quando você fizer isso, deixa uma única palavra, tipo a fórmula era de, sei lá, conversão de unidade de medida. Aí você deixa ali conversão de unidade, grudado aonde você tem que rever todo dia. Por quê? Não tá a fórmula em si, mas tá o tema, para quando você olhar lá, você falar, puta, era aquela fórmula, qual que era a fórmula? Escreve a fórmula. Lembrei, beleza. Não lembrei, tira a fórmula da sua gaveta e gruda ela lá de novo, né? Então, são estratégias diferentes para conteúdos diferentes, que é muito importante porque as diferentes ferramentas vão ajudar a gente a entender, né? Lembra que eu estava falando ontem sobre os tipos de inteligência? Se a gente usa uma musiquinha para guardar aquela fórmula, escreve a música e deixa embaixo a fórmula para você ver se está tudo coerente, né? E esteja em contato com isso sempre. Então, o fato da gente revisar e estar em contato vai fazer isso internalizar e fica redundante, enche o saco, eu tô repetindo, porque é muito real isso e a galera não leva a sério. Os meus alunos, eles demoram a aceitar isso, né? A receber essa informação com o coração aberto, mas eles veem grande diferença quando eles começam a aplicar. Só que alguns começam a aplicar isso, tipo, um mês antes do vestibular. Cara, não faz isso, velho. Se a gente tá falando que isso funciona, tenta fazer desde agora. Se você achar que não funciona pra você, o que eu duvido, mas se você achar, você já testou e você falou, isso não funciona pra mim. Mas eu tenho certeza absoluta que funciona. Isso funciona pra qualquer um. Estar em contato é uma das coisas mais importantes pra você conseguir lembrar. Porque você lembra, por exemplo, das pessoas que você gosta. Ou você lembra de tal pessoa quando você ouve aquela música. Porque você esteve em contato tanto com aquilo, e não necessariamente visual. Você esteve em contato no seu íntimo, né? Toda vez que você ouve tal música, você lembra de tal pessoa. Que isso ficou internalizado. Mesmo quando às vezes você acha que esqueceu a pessoa e você ouve aquela mesma música, você fala, puta, essa música era de fulano. Porque dentro de você mesmo, você ficou em contato com aquilo muito tempo, né? Então essa revisão é muito importante para quando você precisa guardar algo. Bom, então os nossos tipos de revisão são visual, que é esse jeito de resumos, de pacotinhos do esquecido e do lembrado, do que eu preciso revisar todo dia ou uma vez por semana. A gente também precisa do resumo auditivo, que é o resumo que você não precisa gravar. Mas o fato de você ler em voz alta, por exemplo, essas coisas do diário, né, do que você precisa rever todos os dias, vai fazer você não só lembrar visualmente, como você vai se auto-ouvir. Foi uma técnica que me ensinaram há muito tempo quando eu estava no ensino fundamental. Na quinta série. Acho que é. Bom, quarta série. A minha psicopedagoga me ensinou, quando eu não conseguia prestar atenção nos textos, para eu ler em voz alta. Primeiro que eu tinha dificuldade com leitura. E até hoje eu gaguejo. E segundo, porque eu vou estar ouvindo a minha própria voz. O fato de você ler em voz alta ativa no seu cérebro não só os mecanismos para leitura e interpretação, como você também vai ouvir a sua própria voz e o que você está lendo para conseguir guardar aquilo também. Legal. Então a gente tem o jeito visual, o jeito auditivo de lembrar as coisas e o jeito mecânico, vamos dizer assim, que é o jeito sinestésico, o jeito de fazer de fato, né? Que eu falei, por exemplo, de quando a gente precisa lembrar alguma coisa de matemática, ou de lógica, ou de fórmulas. Vai e põe a mão na massa. Mas isso é refazer, não é revisar. Na verdade, você está fazendo, mas você está fazendo não algo novo, você está fazendo algo que você já conhece. Portanto, você está revisando algo que você já viu, revisando. Então, bom, esses 3 tipos são os que a gente mais usa.
Ah, mas eu não tenho tempo de ficar lendo tudo o que eu ainda não decorei. Então, se você não tem esse tempo todo, usa só uma das estratégias. Se ler gasta muito tempo e você tem muita coisa para fazer na vida, usa só o auditivo. Mas daí você grava, tipo, preciso lembrar daquele capítulo inteiro teórico. Lê o capítulo, resume, grava o resumo. Você explicando para você mesmo. E tipo, ouve no último volume quando você vai tomar banho. Ouve, mas não só ouvindo igual quem ouve uma música. Ouve ouvindo como quem está cantando a música junto com o que você ouve. Ouve com o ouvido, ouvindo, mas depois repita para você mesmo. Não necessariamente do mesmo jeito que você gravou. Tipo, você não precisa ser um robozinho e decorar exatamente o que você falou. Mas quando acabar o áudio, fala, puta, nesse áudio eu tava falando do cálculo da velocidade de reação. A velocidade de reação acontece dessa forma e as variáveis são essa e essa. Porque tal coisa funciona desse jeito, aquela outra aumenta não sei o que e aquela outra diminui não sei o que lá. Então, você usou a audição para revisar um tempo que, entre aspas, ia ser perdido, que você estava lá tomando banho, e vai te ajudar a estar em contato com aquilo. Então, quem não tem muito tempo de ficar lendo tudo o que você escreveu para revisar, grava em áudio e ouve. Ou quem acha que só ouvir não vai ser o suficiente, grava um novo áudio todo dia, né? Então é importante que a gente tenha essas diferentes estratégias de estudo, de revisão, de síntese dos conteúdos, para a gente conseguir sempre estar olhando para aquilo, sempre estar digerindo aquela mesma informação. Até porque quando a gente faz isso várias vezes na vida, várias vezes na vida, a gente vai acabar repetindo tanto que isso faz parte de você, né? Bom, então a nossa revisão não é pra gente perder lá o dia inteiro fazendo aquilo. Eu prefiro que nossas revisões sejam no começo do dia, quando você vai começar a estudar. Então, você acordou, tomou seu café belo e bonito, vai lá começar a estudar, sentou na mesa, pega a pilha de coisas a estudar, a revisar, quer dizer. Olha, isso daqui é tal coisa, já lembro. Isso daqui eu não lembro, dá uma lidinha. Era isso mesmo. Bota lá, olha tudo e deixa na pilha do que você já revisou hoje. Beleza. E ao término do dia, pro dia seguinte, além das revisões, dos resumos que você já faz, você está estudando e resumindo as coisas. Escreve no fim do dia, tipo um papelzinho pequeno, um post-it, tipo pequenininho, com os tópicos. Hoje eu estudei química orgânica, estudei lei de Hess, estudei, sei lá, reações químicas. Aí você organiza a sua pilha, né, do que você vai revisar no dia seguinte, põe lá e gruda esse post-it em cima. Por quê? São os assuntos que você viu hoje e que você vai revisar amanhã. São os assuntos que você não reviu tantas vezes, então que você tem que dar mais atenção. É importante essa estratégia de deixar lá o papelzinho das coisas que você teve menos contato por enquanto, porque daí todo dia você tem 1 ou 2 post-its do dia anterior ou de 2 dias, que são os que você vai ter que perder, entre aspas, um pouquinho mais de tempo para rever direito. Por quê? As coisas que você está vendo todos os dias há um mês, você já praticamente lembra. No máximo você fala, puta, esqueci que era tal conceito, dá uma lidinha lá e já era. Mas, se você viu o negócio ontem, no caso, ou anteontem, né, que tá no post-it, você vai falar, putz, isso daqui eu não tenho certeza se eu lembro. Lê com mais cuidado, ouve com mais cuidado. Então, ter esse lembrete do fim do dia pro dia seguinte, para você mesmo, é muito importante, né? Porque daí sua revisão já fica também mais focado. Ou se não, também é legal ter um outro post-it, papel, lembrete, sei lá, despertador de celular, com as suas maiores dificuldades, com o que você entende com mais, o que você precisa de mais tempo para entender. Porque também ficar revendo as coisas que você gosta e que é fácil de aprender não tem muita utilidade. É legal porque você gosta de estudar aquilo, mas não tem utilidade porque se você
gosta de estudar aquilo, provavelmente é porque você já entendeu. Então, ter um lembrete para você mesmo de, olha, eu preciso rever eletrólise porque eletrólise não entra na minha cabeça. Então, você vai ler com mais cuidado e até reestudar. Cada vez que você estuda novamente aquele mesmo assunto, você acaba compreendendo mais e digerindo mais. Ah, um detalhe, não tem exatamente a ver com revisão, que é o tema de hoje, mas é uma dica muito importante. Eu já falei em algum vídeo pra vocês, mas eu não lembro qual era, então eu vou falar de novo. Que é muito importante que a gente não se automassacre. Velho, você tem muita dificuldade em pH, porque pH envolve logaritmo e você não entende isso. Sei lá. Beleza. Você tem dificuldade nisso? Não fica uma semana inteira estudando isso. Estuda. Lê uma vez tudo. Meu, não entendi porra nenhuma. Tudo bem. Acalma seu coração. Escreve bem grande assim, ó. pH, reestudar. E gruda na cabeceira da sua cama, no teto onde você vai dormir olhando pra ele. Por quê? Quando você acordar, você fala, puta, pH, eu não decorei isso, eu não entendi e tal. Então, tu vai lá no dia seguinte com a cabeça fresca, sem ficar se julgando, falando como você é burra, caralho, Carol, você não entende essas coisas. Pô, não. Acalma o coração. No dia seguinte, acordou, belo, bonito, vai lá estudar. Revê o negócio. Ah, hoje até que eu acho que isso tá fazendo mais sentido. Tudo bem, não se cobra, porque hoje tá fazendo um pouco mais de sentido, então eu vou querer entender cada detalhe do negócio. Não, tá fazendo mais sentido, mas eu ainda não entendi tudo. Deixa lá o papel do lembrete ainda. No outro dia, você relê tudo. Conforme vai passando o tempo, apesar de ser um estudo de novo, um reestudo e não uma revisão, você vai ver que as coisas começam a fazer mais sentido. Parece bizarro, porque se o negócio não faz sentido a primeira vez, como você está me falando que vai fazer sentido na quinta vez? Bom, vai fazer sentido porque, primeiro, se você tá cansado, se você tá desgastado, se você não aguenta mais olhar para aquela disciplina, para aquela matéria, para aquele conteúdo, só vai piorar. Ficar se auto-massacrando só vai tornar tudo mais difícil. Segundo, que você... uma teoria nova, de qualquer coisa, né? Você pega aí astrologia, que eu nem acredito, mas você pega pra ler e estudar. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso. Mas teve algumas vezes na vida, inclusive até hoje eu faço isso de vez em quando, por causa de amigas, que me falaram muito, meu, você não acredita porque você nunca bateu com você nunca leu de verdade, você nunca deu atenção pra isso. Eu sou das exatas, né? Me poupe, vem falar de astrologia. Bom, respiro fundo e falo, beleza. Mas foi tantas vezes que me falaram isso que eu falei, cara, eu vou começar a ler. Só ler sem compromisso pra ver se, né, se rola. Não que eu passei a acreditar, mas a leitura constante sobre isso fez com que eu entendesse o porquê as pessoas acreditam, né? Então, eu li tantas vezes que eu falei, puxa, olha, as pessoas leem isso e acreditam porque isso faz sentido, ou porque isso tem a ver com elas, ou porque o que eu vejo, por exemplo, em horóscopo diário, é que como é que chama? Previsões que eles fazem é tão genérico que se você leu de Áries ou você leu de, sei lá, Escorpião, vai bater, porque, meu, é muito genérico. Mas por que as pessoas acreditam? Porque, por ser genérico, obviamente cabe pra ela. E se cabe pra ela, por que não acreditar? Estão entendendo? Então, eu li, estive tanto em contato, que isso passou a fazer sentido pra mim. Fazer sentido não que eu uso esse conhecimento ou que eu acredite nisso, mas passou a fazer sentido de, poxa, agora eu entendo o assunto, entendo por que as pessoas acreditam nisso. E acaba sendo legal, porque apesar de não acreditar que meu dia vai ser ruim porque eu sou de tal signo, ou meu dia vai ser bom porque eu sou do tal outro, quando alguém vem falar comigo sobre signo, pô, eu faço uma ideia do que
A astrologia fala sobre os povo que é de leão, o outro povo que é não sei o quê. E acabo sabendo também que algumas características do meu signo batem e outras nem tanto. E eu falo isso pra pessoa, tipo, que signo você é, Cacaso? Eu sou Libra, com ascendente em peixes. Eu tive que lembrar. Mas tem algumas coisas, algumas características de Libra que super funcionam pra mim e outras que nem tanto. E de peixes que super funcionam pra mim e outras nem tanto. Bom, tudo isso pra falar o quê? Que eu li tantas vezes sobre o assunto que passou a fazer sentido, né? Então, ou você não gosta de estudar pH e pra você não faz o mínimo de sentido a primeira, a segunda, a terceira vez que você lê, porque aquilo simplesmente não faz sentido, não consegue, pra você não é nem acreditável, porque parece uma coisa completamente sem noção. Meu, insiste, mas não insiste numa vez só. Não fica aí 7, 8, 9, 15 horas direto estudando o mesmo negócio. Se não fez sentido da primeira vez que você leu hoje, não é daqui 15 minutos que vai fazer sentido. Entendeu? Lê o negócio inteiro e fala, não fez sentido. Tá, foda-se, vou estudar outra coisa. Vai lá, estuda sua outra coisa e amanhã você revê. Você vai ver que você revendo tantas vezes vai fazer sentido. Eu tenho certeza absoluta, faz sentido. Até um negócio que é extremamente bizarro pra mim, que é a astrologia, faz sentido. Então por que não algo que é comprovado, que demoraram anos pra construir o estudo sobre o negócio, a fórmula sobre o negócio, não vai fazer? Faz sentido. Só take your time, né? É tudo ao seu tempo, então respira fundo e pega isso todos os dias. Faz o seu lembretezinho de rever as coisas que, entre aspas, não fazem sentido ou que você tem mais dificuldade. O lembretezinho das coisas que você viu no último dia ou nos últimos 2 dias. E separa nas pilhas de, ok, já não preciso mais rever todos os dias, vou rever uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias. E não, ok, preciso rever todo dia. E você vai ver que, apesar de parecer que é um puta desperdício de tempo porque você está revendo algo que você já viu, ou que é muito conteúdo e você perde uma hora inteira do seu dia revendo tudo que você já viu, é muito gratificante, muito mais fácil. Por quê? Por exemplo, você vai estudar qualquer coisa, termoquímica, e você você fez a revisão do que você estudou antes. Então, antes de termoquímica, você já estudou tabela periódica, você já estudou ligação química, já estudou reações. Aí, quando você chega na termoquímica, você vai precisar usar tabela periódica, ligações, reações. Então, você não precisa parar o que você está estudando e falar, puta, ele está falando de energia de ligação. Mas o que era ligação mesmo? Você não tem essa perda de tempo de ter que falar, puta, ele tá falando de um negócio que eu não lembro o que é. Porque todo dia você pegou e você olhou aquilo. Então você não vai perder o tempo durante os estudos fragmentando, quebrando a sua sequência que você estaria estudando. Porque no começo do dia você já reviu tudo. Isso facilita, porque nos novos conceitos você sempre usa os anteriores, né? Então se você, antes de começar a ver os novos, você já reviu tudo que você já estudou, você vai conseguir com mais facilidade entender os novos sem precisar ficar voltando. Todo dia você está em contato com aquilo já está dentro de você já aceitou com amor no coração, então vai ser muito mais fácil de você conseguir aprender os conteúdos novos, né? Então, é o maior obstáculo e o maior atalho ao mesmo tempo. Quem não faz revisão vai ter, um mundo contra ele. Vai ser tudo aquilo que ele já estudou contra ele mesmo para aprender as novas coisas. Se ele revisa tudo todo dia, vai ser um atalho do cacete, né? Porque... muito palavrão, né? Desculpa. Porque ele tá tanto em contato com aquilo que ele vai ter facilidade nas coisas novas. Lembre-se, toda vez que a gente pensa em um livro didático, em uma sequência didática, num curso para vocês, a gente já constrói os conteúdos numa ordem sequencial. Não adianta eu querer ensinar pra vocês uma coisa lá da frente, tipo, querer ensinar multiplicação sem antes ensinar soma, né? Não faz sentido. Se você não sabe nem como que é a soma, que junta as coisas, como você vai entender que é a multiplicação, que são várias somas repetidas, né?
Então, tem uma sequência didática, pode não parecer, mas tem. Então, é importante que a gente revise justamente para que o próximo degrau já tenha subido os anteriores no mesmo dia, né? Você tenta pular para o 5º degrau, você não vai alcançar de uma vez. Bom, é isso. Vocês têm dúvidas, perguntas, angústias, frustrações? Se tiverem, manda aí nos comentários ou no direct @professoracacaso, que eu respondo para vocês. Se vocês tiverem sugestões de tema ou se vocês quiserem conversar sobre alguma dificuldade mais pontual que você tenha e que eu não abordei, ou se vocês quiserem falar sobre me fazer alguma pergunta de alguma questão que não conseguiram resolver ou algum conteúdo que não tá entendendo, manda aí que eu te ajudo. Se vocês conseguiram alguma vitória, alguma conquista e quiserem comemorar junto também, é só me mandar. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada por ter me assistido até agora. E toda terça e sexta eu deixo vídeo novo disponível para vocês nos canais do Face, Instagram e YouTube. Beleza?